Começa agora a Raiz da Solução Podcast. Fala, raizeiros! Estamos começando mais um episódio da Raiz da Solução Podcast. Aqui trazemos todas as semanas conteúdos de altíssimo valor e dicas práticas para o produtor rural aumentar a sua produtividade e ter estabilidade produtiva. Meu nome é Matheus Barbaço. Meu nome é João Vitor de Souza Silva. E eu sou o Leandro Barcelos. Nós somos agrônomos e criadores da Raiz da Solução. Aqui nós te ajudamos com o plano para produzir 100 sacas de soja na sua lavoura, mesmo com veranico e mesmo com condições desfavoráveis do clima. Hoje é o nosso terceiro episódio e nós vamos bater um papo sobre a compactação do solo, sobre como medir a compactação do solo. Opa, show de bola! Só lembrando para vocês seguirem a gente nas nossas redes sociais para não perder esse tipo de conteúdo que é valiosíssimo. Então vamos lá. A minha primeira pergunta para o Leandro e para o João é por que é importante a gente saber se está compactado o solo? Beleza, João, vou começar aqui, depois você complementa, discorda, concorda, né? Mas hoje, para mim, o principal fator, é o primeiro fator de perda de produtividade a nível de Brasil. Dentro das fazendas que a gente atende, a gente nota isso, já vem medindo isso, então, mas hoje a gente chega à conclusão que compactação de solo, que aí remete a várias coisas que a gente vai falar agora durante o podcast, então escuta até o final aí que vai ter umas dicas bem legais sobre isso, é o primeiro fator que limita a produtividade de soja ou de qualquer cultura dentro do Brasil, né? Porque toda a parte de oxigenação e impedimento físico, então são dois fatores, na verdade, que a compactação limita. Primeiro é o impedimento físico mesmo, a resistência do solo, a penetração, e depois um fator que para mim é muito, muito importante é a oxigenação do solo, que quanto mais compactado, menos poros e tal, menos oxigênio, menos respiração, menos absorção. Perfeito, Leandro. Eu acho que é isso aí. Para mim também é o primeiro fator que mais limita a produtividade no Brasil, muito devido aos fatores que você falou. Uma ressalva que eu coloco é que hoje é o principal problema encontrado nos pivôs, principalmente por conta de irrigação. Então, o pivô você sempre está fazendo as operações com umidade. Para você ter compactação, você precisa de pressão e umidade no solo. São dois fatores que nós precisamos ter. E aí você tem toda a parte do sistema radicular que é comprometido, e aí você aumenta volumes de doenças radiculares, você aumenta a agressividade em relação aos nematóides, então vai tirando toda a nossa produtividade. Certo. Então eu posso afirmar que a compactação do solo está tirando seus 100 sacos por hectare. Com certeza, é o primeiro fator. Eu acredito que sempre é o conjunto, como a gente fala, para dar certo e para dar errado, sempre é um conjunto de coisas. Mas eu não tenho dúvida nenhuma que é o primeiro ponto, o primeiro fator que nós temos que corrigir no solo das fazendas que a gente atende ou da nossa fazenda. Em função daquilo que a gente já falou, né? Oxigenação, impedimento físico, mas é o ponto. E aí vem a grande polêmica, né, Matheus, que eu acredito que vai vir a pergunta daqui a pouco, é como fazer isso, né? Então, como fazer essa descompactação e tal, mas com certeza eu não tenho dúvida nenhuma hoje que é o primeiro ponto que a gente tem que atacar. Na verdade, hoje eu vou tentar segurar o episódio em como mensurar primeiro. Aí certo. A gente pega um outro episódio para como intervir no manejo dessa compactação. Então, show de bola. E assim, a pergunta é, adianta só saber se está compactado ou por que eu tenho que mensurar? Quanto que tá, aonde que tá, por que eu preciso saber disso? Matheus, eu acho que assim, você mensurar a compactação, você vai analisar 3 parâmetros, né? Você vai analisar onde está compactado da sua lavoura, se é bordadura, se é área total, se é um talhão, se é outro, para você poder fazer o seu planejamento, né? O que você vai tomar de atitudes para fazer a descompactação. O quanto está compactado, então por isso você mensura qual que é a agressividade dessa compactação. Hoje aí nós sabemos aí que é medido em megapascal, quilopascal, dependendo do equipamento. Então você precisa desse número para ele te dar a agressividade dessa compactação, né? E o outro parâmetro é saber a profundidade, para saber qual tipo de equipamento que você vai ter que utilizar, caso seja mecânico ou com planta de cobertura, enfim. Você precisa saber a profundidade dessa compactação, para saber onde está limitando o seu crescimento radicular. E eu acho que, complementando o que o João falou, a história de saber o quanto, né, o número, porque vamos pensar, 2,5 megapascal está compactado e 5 megapascal também está compactado. E a nossa atitude, o que a gente vai fazer, depende desse número. Porque, vamos pensar, uma compactação que a gente já considera
que vai limitar o nosso 100 sacos, 2 megapascal. Talvez a gente consiga só com planta de cobertura, que a gente vai falar no outro episódio. Mas se for mais, a gente tem que usar um outro tipo de atuação, de atitude no solo. Então, medir o quanto e onde, até para a gente escolher também o equipamento. Então, é muito importante isso, nesse sentido, para ver realmente o que é que está acontecendo no nosso solo. É aquela história, tem que mensurar, tem que medir, ter números, até para a gente começar a fazer comparativo, curva de produtividade, porque a gente sempre conversa, né, João, assim, cada um tem um jeito, né? E a gente vai ver depois como que mede isso. Às vezes cada um tem uma maneira de fazer que pode influenciar um pouquinho naquele número. Então a gente está sempre medindo isso para tomar a atitude certa e não gastar dinheiro à toa. Porque eu acho que assim, o primeiro passo de qualquer coisa que a gente for fazer é descobrir os nossos limitantes. Então você primeiro precisa descobrir se está compactado. E você só vai conseguir descobrir se está compactado fazendo a mensuração. Então, senão era muito fácil. Se 100% tivesse compactado, era só intervir todo ano em todos os talhões, em todas as áreas, que você teria resultado. Mas não é assim. Porque também fazer um manejo de descompactação mecânica num solo que está estruturado só vai trazer prejuízo. Então você precisa saber exatamente onde e quanto está compactado, né? E aí a gente entra para o nosso segundo tópico, que é quais as ferramentas que existem hoje para a gente medir essa compactação. Beleza. Vou começar aqui. Bom, o que eu conheço hoje, né, é o penetrômetro. Daí a gente tem vários tipos de penetrômetro, seja ele digital, seja mecânico, tem mais simples, mais sofisticado, que nos dá números de centímetro em centímetro. E temos o famoso anel volumétrico, né, que é um processo talvez bem mais preciso, mas bem mais difícil, requer muito mais trabalho, laboratório, mais lento. Então vamos pensar, teoricamente, perfeitamente, o anel volumétrico seria o ideal, que a gente ia lá ter a densidade realmente do solo, né? Macro, micro, porosidade e densidade. Beleza, mas como que a gente faz isso numa fazenda de 10 mil hectares, de 5 mil hectares, que a gente tem que fazer isso a todo momento, porque não é a gente fazer hoje e esperar 10 anos para fazer de novo. A gente tem que fazer isso, sei lá, 2 vezes por ano, ou pelo menos uma vez por safra, para nós aqui que chove, temos o período seco e o período chuvoso, uma vez por ano. Depende de outros lugares, onde chove mais, como o sul, talvez tivesse que fazer 2 vezes por ano, para monitorar isso. Então, para mim, hoje, é fundamental a gente trabalhar com o penetrômetro, principalmente o digital, que ele vai ser mais assertivo, mais preciso. Então, do menos preciso, mais preciso para mim é o digital. Então, que vai nos dar lá a centímetro, um gráficozinho, vem tudo prontinho, né? Perfeito. Você faz lá, você tem a visualização na hora, inclusive, que você está fazendo. Não precisa lá fazer um gráfico, nem nada. Tu tem na hora sabendo quanto que é, né? E onde que está. Então, hoje, pelo que eu conheço, são essas duas formas. E nós aqui, como a gente trabalha sempre grandes áreas, ou a gente tem que ser mais rápido, a gente tem que ser, né, tomar decisões rápidas. Para mim, o penetrômetro hoje, apesar das controvérsias, né, com certeza, para mim, é um equipamento, sim, confiável. A gente só acho que vai falar daqui a pouquinho, né, Matheus? Assim, como que a gente faz, como que a gente usa esse penetrômetro. Perfeito. E isso é muito importante. Show de bola. Complementando o que o Leandro falou, também temos o infiltrômetro, né? Que é aquelas anilhas que a gente mede a taxa de infiltração de água no solo, que nos dá uma ideia de compactação através de alguns cálculos, mas cai na mesma vala do anel volumétrico, né, Leandro? Exato. Que é oneroso, é agressivo ao solo, porque você tem que ir lá, ficar ali no solo e tal. É um laudo demorado, porque dispõe de muito tempo, e você não consegue fazer muitas áreas. Então, tem o DRES e o VES também, lá da Embrapa, que te dá uma noção também, mas eu também acredito, sou da mesma opinião que o Leandro, o penetrômetro para mim é uma ferramenta entre as mais rápidas e que te dão uma precisão melhor, é a mais viável. Eu acho que o visual até, então vamos a gente começar do começo, que nem o mais mineiro, fácil, né? Vamos falar assim. Começar do começo, visualmente você já nota alguma coisa. Foi lá, tirou a raiz, né, Leandro? Para quem tem experiência, né, vamos pensar de campo já de anos, arrancar uma raiz e tirar uma raiz, você já vai ver que está compactado. Só que daí, nesse visual, a gente não consegue dizer quanto que está compactado e nem aonde. Mas pensando, não tenho nada disso, não tenho penetrômetro, não tenho nada, não vou conseguir medir. Poxa, arrancou uma raiz, agora como é que vai fazer? Com planta de cobertura, mecanicamente, né? Então eu falo assim, poxa, mas tem que tomar uma atitude. Tá? Então, se não vai ter como medir, vai ter que fazer alguma coisa. E talvez aí
né, esses equipamentos sejam baratos. No sentido, né, de realmente perceber. Mas o primeiro ponto, com certeza, é observar no campo. E o que o Leandro falou, né? Se você tem um sintoma visual, você não tem essa medida de quanto e até onde ela vai. Então, talvez para altas produtividades, talvez não, para altas produtividades, esse é o ponto fundamental, né? Você ter o detalhe do negócio. E aquela história, João, assim, vamos falar de... A gente às vezes escuta assim, mas eu sou um pequeno agricultor, né? Hoje um penetrômetro é 10 mil reais, 9 mil reais, como é que eu vou comprar? Um ferrinho hoje de construção aí, qualquer, uma bandeirinha, serve já de parâmetro. Né? Esses dias mesmo aconteceu com a gente lá, ali na Bela Vista, nós não tínhamos penetrômetro, chegamos lá, por que aqui do lado colheu 70 e do outro lado do mesmo talhão colheu 40? Né? A gente na hora não tava com o penetrômetro, mas tinha um ferrinho lá de, sei lá, menos de meia polegada, foi lá, cravou aqui, penetrou, beleza, foi do outro lado, duro igual a rocha. Não foi. Aí o que a gente foi? Voltamos, pegamos nosso penetrômetro, e a gente foi lá medir, mas aquela história, com uma sensação, e a experiência depois... como é que eu vou te falar? A experiência te diz até com o tempo, se você usar as duas coisas, a força que tu faz, você já vai começar a dizer quanto que tá de compactação. É que nem a gente olhar uma lavoura de soja hoje, né? Vamos dizer assim, tu pode 70 sacos, tu é 60 ou 80, tu não erra. Ou saber qual a umidade do grão de soja, né? Bota no dente, ele já sabe. Não erra por muito... Quem já mordeu soja a vida inteira, né? Vamos pensar assim, a gente não erra muito não. Né? Então, isso é importante. Né? E ter esses números... São práticas de campo que funcionam, dia a dia. Isso muitas vezes... Né? Não precisa ter doutorado, não precisa ser nada, né? A prática do campo é muito o que a gente fala muitas vezes, né, Leandro? Assim, o penetrômetro é uma ferramenta prática que dá uma análise muito interessante e que, sabendo utilizar, tem viabilidade. Eu ia fazer um comentário que eu sempre gosto de desafiar o pessoal. Vai numa chuva, no meio da roça, durante uma chuva de 30, 40 milímetros. Eu duvido que vai estar infiltrando 100%. Porque eu nunca vi uma soja, uma lavoura... com o solo perfeito para falar de questão de estruturação. Então, uma das maneiras é, durante uma chuva mais pesada, você ir lá e visualizar se está sendo infiltrado ou quanto tempo vai demorar para as poças secarem, né? Então, Mateus, isso é um bom indicativo, né? Tem duas coisas que para mim é fundamental na prática. Você tem que olhar a lavoura ao meio-dia no sol a pino. É a primeira coisa que tu tem que ir lá na hora ruim. Porque na hora boa tá tudo bom. Então você tem que ver se a tua planta tá sentindo ao meio-dia. E outra coisa é você, durante a chuva... Eu sempre fiz essa prática, sempre na fazenda. Quando eu tava batendo água, raio... Você quer saber onde é que tá a água correndo, onde é que tá dando erosão, como é que ela tá entrando, se ela tá saindo da roça, é só na hora da chuva. Não tem jeito. Né? Então, é assim, você vai ver... tá infiltrando, tá empoçando água. Até tem se eu não me engano, dentro do feed do meu Instagram... Tem uma foto lá que eu coloquei onde a gente fez o subsolador e onde não fez. Tá? Se eu não me engano, tá lá, senão eu até vou postar de novo ela. Mas eu fui lá 2 horas depois de uma chuva, tinha água empoçada, aonde não tinha, na mesma poça d'água, só que uma parte a gente fez no subsolador e daí choveu, na hora a gente teve que parar o subsolador naquele momento. E a poça d'água era o mesmo, tinha uns 100 metros assim. Eu cheguei 2 horas depois, aonde tinha o subsolador não tinha mais água empoçada. E aonde não, a gente teve que parar, tava toda a água empoçada lá. Então é aquela história, foi pra roça, choveu 30 milímetros, tu chegou e tá vendo poças d'água no meio dos lotes, pode ter certeza que isso já é um indicativo. Então a gente tem que olhar as coisas na hora que elas estão acontecendo. Nós falou de sintomas visuais, a gente falou de VES e DRESS, a gente falou de haste de ferro, anel volumétro, o infiltrômetro e o penetrômetro. Mas, conforme a nossa resposta lá de que por que eu tenho que mensurar, porque eu preciso saber onde, quanto, em qual profundidade, dessas todas as ferramentas aqui, eu não vejo viabilidade das outras a gente conseguir chegar nesses 3 parâmetros. A não ser o penetrômetro. Vocês concordam com isso ou não? Eu acredito que sim, porque, de novo, o anel volumétrico, se você for fazendo de 10 em 10 centímetros, né, você vai chegar uma hora que você vai achar, mas... Existe viabilidade? Viabilidade nenhuma. Né? Então, aquela história que a gente fala, não adianta ter uma invenção que não se possa usar. Sim. Né? Então, o que é importante, o que muda a vida das pessoas é quando você inventa alguma coisa e ela é prática. Né? Você pode usar no teu dia a dia. Então, isso é importantíssimo. Né? É ter equipamentos que eles sejam práticos, que você chega ali na hora e você consegue utilizar rapidamente, porque hoje em dia não tem mais como a gente perder tanto tempo nesse sentido, né? Então, é um negócio legal, mas para talvez pesquisa científica, né, Matheus? Então, acho que isso vai ficar bem mais preciso nesse sentido. Daí sim. Agora, no nosso dia a dia, no campo,
na minha opinião, não tem viabilidade nenhuma. É o penetrômetro mesmo. Quando você pega, eu acho que as principais dificuldades aí é a questão operacional, que pesa muito nos outros métodos, não no penetrômetro, né? O quanto está compactado, tem algumas ferramentas que não te dão esse nível da compactação, né? Análise de laboratório, que a maioria deles precisam de análise de laboratório, então demora tempo para você ter um diagnóstico preciso. E alto custo também, porque você desprende de tempo, você desprende de levar ao laboratório, depois coletar o resultado, interpretar isso aí. Então o penetrômetro ele te dá tudo ali na hora, um gráficozinho, igual o Leandro falou, bem bonitinho, e você consegue tomar sua decisão. Sendo bem feito, característica que a gente sabe, que a gente vai falar daqui a pouquinho, ele vai ser muito preciso. E eu sempre falo assim, João, o segredo é você sempre fazer do mesmo jeito. Porque o mais importante, às vezes, até do que o próprio número, é a sequência, né? A diferença. A evolução ou não de um ano para o outro. Que nem a gente fala de laboratório, vamos dizer, um laboratório pode não estar fazendo bem direitinho uma análise de fósforo. Mas quando você escolher um laboratório, fica o resto da vida com ele. Porque se ele estiver fazendo aquele erro, não é erro grave, né? Mas olha lá, em vez de dar 30 ppm, dá dando 27 de fósforo. Pronto, tu vai ter a evolução daquele negócio. Então você consegue entender. Então é aquela história, tu cria uma característica para você de a hora de usar o penetrômetro e faz daquele mesmo jeito. Aí ao longo dos anos você pega aquela curva, né, do que está acontecendo e você consegue comparar você com você mesmo. Sim. Eu queria só pôr um adendo em relação a visualizar a raiz, né? Que a gente pode ver que a raiz talvez não esteja crescendo e achar que é compactação, mas nós pode estar tendo o problema do episódio passado. Pode estar sendo o alumínio que não está deixando crescer. Então, com o penetrômetro, nós não cai nessa vala, nesse risco de estar errando por conta de impedimento químico, né? Sempre o visual, né, Matheus? Ele nos mostra, está acontecendo alguma coisa. Então aí a gente vem naquela história do depende. Né? Por diagnóstico, pode né? ser. É que nem o pessoal fala assim: aqui tem uma planta, o que houve aqui com essa raiz? Pode ser alumínio, pode ser deficiência de cálcio, pode ser, sei lá, uma praga que cortou a raiz. Então você vai eliminando as coisas. Entende? Tu começa pelo quê? Se você vai ser mais rápido, o penetrômetro. Não deu compactação. Pronto, então peraí, outra coisa, vamos pro laboratório. Lá também não deu alumínio. Peraí, o que é? Então é uma doença radicular. Perfeito. Então a gente vai ter que ir eliminando as coisas. Porque não... infelizmente, né, na agronomia, nas plantas, nos insetos, não tem nada estático, moço. E é tanta da coisa que pode interferir. O sintoma de uma folha carijó, a gente mesmo sabe, pode ser 10 coisas. A gente tem que ir eliminando. Né? Mas a compactação, para mim, então, é o primeiro ponto que a gente tem que eliminar. Ou é ou não é. Show de bola. Ô, João, se pudesse citar alguns pontos positivos do penetrômetro, então, qual que seriam? Beleza, nós falamos os negativos dos outros, mas o que seria positivo pro penetrômetro? E, Leandro, depois você fala para mim os negativos, os cuidados que nós temos que ter na hora de usar esse penetrômetro. Tá, Matheus, eu vejo assim, é uma ferramenta que tem praticidade, certo? É simples de usar, é rápido, o diagnóstico é rápido, praticamente o resultado é ali na mesma hora, então você consegue fazer vários pontos no seu talhão, então tem uma precisão realmente da onde que está compactado, a profundidade correta, a agressividade da compactação. E teoricamente você só vai comprar o equipamento. Você vai pagar aí 8, 10 mil reais dependendo do equipamento. Então isso é um custo barato. Você compra o equipamento uma vez e quanto tempo que você usa isso? Não tem laudo, não tem laboratório. Não tem laudo. Então assim, você paga 10 mil reais numa ferramenta que pode analisar 300 hectares ou pode analisar 50 mil hectares. Dá para dividir com o vizinho. Dá para dividir com o parceiro. Dá para você comprar para quem trabalha com representação, com vendas. Cara, você compra um penetrômetro e deixa na revenda lá. Quantos RTV de campo pode usar esse penetrômetro? Então é uma ferramenta que tem uma viabilidade incrível. E não é tão invasivo como algumas outras também. Então esse é um dos pontos que eu acho que é positivo da parte do penetrômetro. É fácil a gente carregar, né? Também facilidade. Coloca atrás do banco da caminhonete ou do carro, né? Vou estar andando na lavoura. Prático. Poxa vida, tô lá. A gente sempre carrega. A gente sempre tem um penetrômetro junto nos nossos carros. Porque tu tá olhando a lavoura, deu a condição que a gente vai falar daqui a pouco, já aproveita e faz o penetrômetro. Sim. Né? Então isso é na mesma viagem que tu tá lá olhando a lavoura, você já aproveita fazer isso. E outra, nós estamos avaliando, estamos mensurando, estamos entrando com as medidas cabíveis e estamos melhorando a produtividade, a ferramenta funciona. Então tem que saber usar a ferramenta, funciona. E hoje, como a gente fala sempre, que é o nosso lema, a gente tem que olhar a raiz. Nós temos que entender o que está debaixo do solo. Isso hoje talvez seja nosso maior legado que a gente vai deixar hoje na agricultura brasileira. Isso é não olhar a lavoura da parte aérea. Né? A parte aérea é uma consequência da parte subterrânea. Então nós temos que aprender. Hoje é fundamental isso para os 100 sacos.
Nós temos que aprender a olhar a planta de ponta cabeça, como a gente fala. E começa pela raiz e daí tudo que está ligado à raiz e o solo é importante. Então hoje o penetrômetro é um equipamento para mim que, vamos ser bem drástico, toda fazenda tinha que ter pelo menos um, né? Não tem chance hoje de você pensar em não ter um penetrômetro. Daí se achar que é caro, pega um manual mesmo que custa R$ 1.500, tem aí na internet para vender a toda hora. É um equipamento que nem tem uma pá, que nem tem um canivete, que nem tem qualquer coisa. Hoje um medidor de temperatura, de umidade relativa do ar, isso são ferramentas de uma fazenda. São ferramentas de uma fazenda. E precisa. Hoje não tem como, de novo, pensa que nós estamos aqui para colher 100 sacas de soja e 300 de milho e tudo mais. Tudo faz parte. Tudo tem que ter esses números na mão, né? No futuro a gente vai falar de análise de folha, de análise de solo. Hoje não tem jeito, né? Se a gente quiser combater um mal, hoje todo tipo de análise tem que fazer. É que nem a gente fala, a gente vai no médico, eu já faz 2 meses que estou fazendo exame. Né, cara? Não acabei, acho que quando eu chegar lá, eu estou tentando marcar, eu vou ter que fazer o primeiro de novo. Né? Vamos falar assim, porque já vai. Então, do tanto de exame que fez, do tanto de diagnóstico. Só para dizer que eu tenho que perder uns quilos aí que eu ganhei na vida, né, João? Vamos falar assim, ó, tem que perder lá, tem que ir às 5 da manhã para academia com o João. Né? Vamos falar assim, mas. Ué, tem que eu tô chamando, hein? Mas é importante isso aí. A gente, assim, ó. De novo, o que eu acho que a gente tem que ir falando isso durante os nossos episódios, Matheus, é assim, ó. Não tem mais ou menos, né? Tem que fazer. Isso é um negócio assim, eu vou estudar mais ou menos e vou querer tirar 10 na prova? Não vou, cara. Ou você estuda, né? E daí com todos os fatores lá de concentração, de calma e tal, você vai bem. Ou você, né? É que nem eu conto a história da minha irmã, né? Quando ela era menor, ela acendia a vela, né? Tinha a prova no outro dia, ela acendia uma velinha e ia brincar, ia fazer outra coisa. O que acontecia? No outro dia, moço, era 4 na prova. Não adianta acender a vela se não estudarmos. Né? Teria que estudar um pouco, pelo menos, e daí acende a vela, pede a Deus, né, e tal. Mas, assim, um pouco. Só que dentro dos 100 sacos, né, não tem mais ou menos. Né? Não é assim, não, a gente vai errar, vai chegar, vai acertar. Hoje mesmo, a gente tá falando com a Raquel, o que a gente errou? Colheu 101,6 sacos com 348 milímetros de chuva. Mas a gente errou várias coisas, cara. E a gente é velho já nisso. Então, poxa, nós perdemos lá 10 sacos por hectare por uns errinhos, né, que a gente fez lá. Então, poxa, a gente vai, só que a gente colheu muito bem, né, mas ainda tem muitas coisas que a gente tem que focar e tem que fazer. Não é no que vem, mas eu não vou ficar chorando porque a minha plantadeira não tem um disco de corte adequado. Tem que ir lá trocar. Então, beleza. Então, é aquela história. Nós temos que medir compactação e a nossa alternativa hoje é penetrômetro. A mais viável. A mais viável é penetrômetro, tem que fazer. Eu queria fazer só um adendo, que a gente falou que é uma ferramenta da fazenda. Mas, na minha opinião, hoje, além da fazenda, é de qualquer agrônomo que vai para a fazenda. Porque o cara que vende adubo, fósforo, nitrogênio, potássio, o cara que vende químico, um fungicida novo, uma molécula nova que está saindo, ou um inseticida menos, mas vamos falar disso, o foliar. Se o seu solo está compactado e o cara está querendo te mostrar uma tecnologia nova que vai aumentar a sua produtividade, mas o que está limitando é a compactação, todo o seu trabalho está sendo em vão. Então todo mundo deveria ter pelo menos uma ferramenta. É isso, né, Matheus, que eu vejo que o maior legado também, outro, né, que é da Raiz da Solução, não sendo... é que qualquer pessoa, qualquer profissional do campo deveria fazer o curso Raiz da Solução. Todos. Por quê? Não interessa se é RTV, se é AT, se é técnica agrícola, gerente, o que quiser, agricultor... Né? Cantineira. Cantineira, né? Poxa, quem sabe ela ganha um bônus lá por dar uma dica, entende? Então, e eu vejo assim que hoje nós estamos já chegando num nível que mais pessoas querem aprender. A gente está aprendendo, ensinando toda hora, né? Mas essa parte assim de realmente entender, né, o que está fazendo, né? E ajudar. E hoje eu vejo assim, a gente escuta, né, essa história assim lá do RTV que está vendendo lá, sei lá, vamos lá, micro-organismo. Poxa, biológico. Uma coisa que eu falo, Matheus, quando eu me formei há 28 anos atrás, eu era um deus. Formava agrônomo, eu era um deus. Né? Pô, chegava lá, todo mundo ia... Moço, hoje você formar agrônomo, tem mais um no mundo. Né? Vamos falar assim, ó, de tantos que tem aí. Então, se você não for especializado em alguma coisa e você realmente estiver lá na fazenda do seu cliente, você estiver engajado lá... Entendendo tudo. Entendendo a fazenda e realmente trazendo alguma coisa, porque o agricultor hoje... Né, que ele tá vendo, ele precisa de ajuda.
Nós precisamos, todo mundo precisa, mas ele vai perceber. E aí ele começa a selecionar, né, Leandro? Na fazenda, quem que realmente está agregando então, lá dentro. Se você entender um pouquinho, vai que tu tem um penetrômetro, você vende microbiológico e tu tem um penetrômetro. Será que não é aí que você ganha o cliente? Eu sempre falo assim, Leandro, talvez o cara... A gente escuta muito o pessoal falar assim, mas aquele cara não dá abertura. Mas aquele produtor lá é complicado de mexer. Cara, será realmente que ele é complicado ou você não está fazendo uma boa prestação de serviço? Será que você já chegou na fazenda com alguma coisa que tem coerência, com o intuito de ajudar? E tudo mais, que eu falo assim, cara, o penetrômetro é uma das ferramentas, mas temos várias. Eu falo assim, todo mundo que trabalha com a prestação de serviços, ele tem que chegar dentro da fazenda para agregar. E tem que ser diferenciado. Tem que fazer alguma coisa diferente aí do que todo mundo faz, né? E positiva, que traga resultado. Não é maquiar nada. Então, né, mais uma aí pro penetrômetro. E quem sabe, quem compra um e aprende a lidar, ganha clientes. Eu vou trabalhar como advogado do diabo aqui. Vocês estão falando muito bem do penetrômetro. Vocês estão ganhando dinheiro da DataFarm, da Falker? Por que vocês estão querendo vender penetrômetro assim? Antes de falar das qualidades, os problemas que ele pode ter também, né? Rapaz, ainda não. Deveria, né? Mas quem sabe, né? Pô, a gente tá fazendo bem, por que não, né? Mas isso eu falo sempre, Matheus, a gente sempre tem que fazer o bem sem esperar nada em troca. Né? Vamos pensar... que nem diga assim, o dia que você plantar uma semente e não esperar sentar na sombra da árvore, você entendeu o sentido da vida. Então, o que nós estamos fazendo? A gente faz isso para muitas empresas. E talvez não faça para outros, porque a gente nem conhece. Né? A gente não conhece tudo, então não tem muita galera. O Leandro é disso, o Matheus é daquilo. Não, a gente fala o que a gente conhece. Se um dia alguém resolver dizer, cara, muito obrigado aqui, você fez eu vender 500 Panther, né? no Brasil, toma aqui o que você quer aí, né? De coisa, mas é esse compromisso que a gente tem, né, Matheus, de sempre com a verdade, sem vínculo com ninguém. Né? A gente não se corrompe por nada, né? Eu falo assim, nós acredita, a gente fala. Nós acredita, a gente fala. Né? Não tem problema. É que esse ano no grupo, né, da turma 2 e na turma 1, nós juntamos a turma e falou, pessoal, quem que quer um penetrômetro aí para trabalhar? Quem acredita na ferramenta, viu as aulas de descompactação, viu a necessidade? A gente fez uma lista lá, né, Matheus? Mandou pro pessoal da... Conseguimos... Foi da DataFarm? R$3.000 de desconto. R$3.000 de desconto. Quantos penetrômetros foram comprados? 60. 60, então E é aquela história, porque o nosso objetivo, né, Matheus, eu penso o seguinte... entre aspas, se nós fosse ganhar algum dinheiro por isso, por estar recomendando uma máquina, recomendando uma marca... Não é esse o nosso objetivo. Nós queremos é que os nossos alunos colham sem sacos por assim, a gente quer que o cara saiba onde está compactado, com a melhor ferramenta, com a mais barata e que dê resultado. Isso, porque senão ele não vai conseguir chegar no 100 sacos. E o nosso objetivo é o resultado. Sim. Só que tem no meio do caminho, a gente precisa de produtos, precisamos de equipamentos. E na nossa concepção, vamos pensar, a gente sabe algumas coisas que são melhores que as outras. E dentro até das nossas conversas lá da turma 1, a gente sempre teve que dentro da Raiz da Solução, dentro do nosso grupo, a gente fala nome. Fala isso que presta, isso que não presta, isso foi um compromisso. Fala nome de produto, fala dose. Isso foi até, na verdade, uma intimação, do aluno Luciano, né, de Oliveira, que falou assim, eu comprei o curso, eu quero que vocês falem o que vocês usam, quanto vocês usam, eu quero marca, quero nome. E ali a gente percebeu que nós deveríamos mesmo fazer aquilo naquele ambiente fechado. Hoje, em palestras, aqui no podcast, a gente não vai ficar falando nome de empresa, essas coisas, porque não é o intuito disso, né? Mas quando a gente está num ambiente fechado e confiável, a gente abre o que a gente usa, assim, até em palestras, né, Leandro? Mas o foco não é esse. O foco é em ajudar a sair da compactação, que é ela que está te impedindo dos 100 sacos. E hoje, Matheus, eu falo o seguinte, cara. Para mim, né, hoje, existem coisas boas e coisas ruins no nosso país. Não tem jeito. Tem gente que fabrica coisas que é porcaria mesmo, né? Vamos falar assim, então, o que vamos fazer? Né? Isso aqui é uma coisa que hoje nós, onde a gente está, né, tendo de novo compromisso com a verdade ou com a nossa verdade, se alguém achar que não vem e comprove o contrário pra gente, nós temos que falar isso. A gente vai receber pedrada? A gente vai receber. Mas até hoje, vamos pensar assim, ninguém cresceu, ninguém mudou o mundo sem levar pedrada. Então a gente tem que fazer isso. Né? Na minha opinião, hoje a gente está preparado e realmente colocar a questão. Então, por que isso? Não é para prejudicar ninguém. É justamente para aquela empresa que está vendendo uma porcaria, talvez ela melhore. Exatamente. Né? Tipo assim, peraí, nós temos isso aqui, você está fabricando isso, então melhore. Você quer participar do mercado, você melhore. Você quer participar do mercado de consultoria, melhore. Você não quer vender sua terra, quer ser o melhor agricultor, melhore.
Melhora o que tu tá fazendo. É o tal entende? negócio, Leandro. Quando você tem um concorrente que faz alguma coisa melhor que você, aprenda com ele e evolua. Pronto. Né? E isso, Matheus, para mim, hoje, eu acredito que dentro da Raiz da Solução, isso é uma característica até nossa mesmo. Né? Tipo assim, a ética, né, João? A gente sempre fala assim, a gente não tem rabo preso com ninguém. Ninguém. Né? Então, assim, o João lá trabalha na Vale, o Matheus na Vale, a gente fala de várias empresas aí que a gente tem, pô, mas tudo bem, mas quando a gente não tem aquele determinado produto, a gente compra do outro. Isso é uma coisa que eu acho que é bem salutar e é assim que as pessoas evoluem, na minha opinião. Porque eu vou te citar um exemplo, né, sem citar nomes, é tipo assim, poxa vida, eu não vou ensinar alguém porque talvez alguém seja melhor que eu e vou guardar um segredo. Se tem uma coisa que eu aprendi na vida, foi justamente o contrário. Quanto mais você ensina... É, aquela história, quanto mais... Assim, desde que a gente começou com o Instagram, a gente começou a ter produtividade. Bom, eu chamava as pessoas lá, nós chamávamos a pessoa lá pra fazenda, pra dia de campo, pra contar. Né? A gente ficava feliz da vida, moço, é o seguinte, eu usei aqui, eu descompactei, eu usei lá o subsolador. Eu vou ser dono do Brasil? Eu vou ser consultor do Brasil inteiro? Eu não. Agora, se a gente mudar essas ideias, nem todas vão ser 100%, João. Às vezes a gente vai errar. Né? De repente, uma determinada marca, a gente, não, isso aqui não tá. Né? Mas de repente ela evoluiu, voltou, disse, agora eu tenho que ser quieto. Então, e aí a gente entra no desaprender para aprender de novo. Não é vergonhoso você fazer uma coisa que você acredita e mais para frente isso vier mais dados e provar, cara, você não tava com a melhor ferramenta. Cara, não tem problema, voltamos para trás e começamos de novo. E eu vou te contar sem problema, é assim a evolução. João, tem uma empresa agora esse ano, faz uns 30 dias, que a gente sempre falava, esse produto aqui não tem qualidade, não tem qualidade. Tá? E eles foram, até de vez em quando, algumas encrencas, né? Mas eles foram indo, incomodados, mas foram melhorando e hoje chegou num ponto que aquele determinado produto deu uma melhorada muito boa. Chegaram, toma aqui, experimente isso aqui agora, tá no nível que você acha que tá, que tem que ser? Então pronto, agora eu acho que tá. Então pronto, a gente voltou atrás e, poxa, tá recomendando o produto. Pronto, simples assim. Ninguém precisou pagar nada pra ninguém. Aquela história, a gente não evolui com as críticas. Às vezes é ruim você dizer assim, Leandro, você tá gordo. Né? Cara, na hora assim a gente pensa, puta merda, né, cara? Mas tu tá fazendo por mal pra mim? Né? Você não tá fazendo por mal. Você tá preocupado com a minha saúde. Então, pronto. Vamos lá pra academia às 5 da manhã. Você não tá me criticando, você tá preocupado comigo. E eu acho que é assim que eu ajo, que vocês agem, a Raiz da Solução age. E eu tenho certeza que isso é um diferencial. É aquela história, tem que ter coragem. É pouca gente que tem a coragem que a gente tem de chegar a enfrentar essas situações assim. E eu só para complementar, eu só queria falar assim, não tem como você fazer uma fazenda sem parceria, sem nenhuma empresa. Você tem que ter a máquina, você tem que ter o adubo, você tem que ter o fertilizante, você tem que ter financeiro, você tem que ter pessoas, você tem que ter empresa, senão nada roda. Então faz parte ter pessoas no negócio. Mas para voltar no tema, que nós acabou fugindo um pouquinho do tema, mas... E os pontos negativos do penetrômetro, João? O que você elencaria aí para nós tomar cuidado aí com o penetrômetro? Cara, eu vejo assim, para o uso do penetrômetro, nós temos que ter alguns cuidados. Então, por exemplo, a umidade, ela tem que ser uma umidade ideal, correta. Qual que seria essa umidade? Aí o pessoal pergunta, qual que é a umidade, João? Qual que é a umidade, Leandro, Matheus? Cara, a gente sempre fala assim, cara, deu uma chuva aí de uns 20, 30 milímetros, espera mais ou menos um dia e vai lá e meça. Eu acho que é mais ou menos por aí. Dentro da capacidade de campo, Dentro da capacidade de campo. Não então, pode estar encharcado e não pode estar muito seco. encharcado nem seco. Geralmente, quando você vai medir, você está no início da lavoura ou após uma colheita. Então você já vem de alguns acumulados de chuva. Então deu uma chuva lá, 20, 30 milímetros, você vai lá, vê se está na capacidade de campo, vai lá e mede. Outro ponto, caso você queira medir após a cultura implementada, tem que tomar cuidado com a área foliar das plantas. Então sempre medir na entrelinha, né? O digital, né? Tem um sensor muito... Isso, ele tem um sensor ali. A gente usa mais o digital. Ele tem um sensor ali embaixo que o reflexo ali das folhas pode dar problema. Sei lá, Matheus, tem que tomar um pouco de cuidado com aquela ponteira. Então o penetrômetro tem uma ponteira ali que ela é bem sensível. Ela não pode desgastar, você não pode carregar de qualquer jeito. Aí volta lá na chave do capricho, né, Leandro? E sempre medir na entrelinha. A gente sempre mede ali na entrelinha, porque aí você não tem perigo de pegar uma raiz de uma cultura antecessora, enfim. Você tem um método mais legal. Tem diferença se eu medir na argila, na areia? Tem alguma diferença que eu tenho que tomar cuidado? Na medição, não no parâmetro. Não, eu vejo que é diferente, né? Vamos pensar assim, mas o número talvez vai ser um pouquinho diferente, né?
Mas eu acho que o principal mesmo, como o João falou, não tem diferença, não. É a umidade mesmo. É a umidade. A umidade pra mim. Talvez ele tenha que esperar um pouquinho mais para Na essa argila. água descer, vamos falar assim. argila. Muito argiloso, né? Talvez, Mas, de novo, eu bato naquela tecla, né, tio? Se você é acostumado, deu chuva de 30, 40 minutos, esperou um dia, faça sempre um dia. depois. Né? Esse é o principal parâmetro. Para mim, é o principal parâmetro, para você ter uma certa correlação. E crie suas curvas, as suas próprias curvas, né? Matheus, isso também é um outro assunto aí, mas assim, ó, nós temos que aprender a criar nossas curvas dentro da fazenda. E a do penetrômetro é uma. E quem começar a trabalhar isso, né, a gente sabe que vai começar a ver coisas, perceber coisas, sentir coisas dentro dos números ali, que vai clarear muita situação, muita atitude, muita tomada de decisão que vai ficar muito mais fácil. Show. E na opinião dos dois, qual que seria o valor ideal do número que aparece lá no penetrômetro? A gente sabe que é em megapascal nos penetrômetros. É 1, é 2, é 3, é 4. Qual que seria, assim, no mundo ideal, para eu ultrapassar 100 sacas? Que número que eu teria que ter ali, só para ter o público ter alguma referência? Isso pra mim, assim, ele é bom, ele é bem... Não é bem diferente, mas ele tem uma certa diferença. Cada um tem um parâmetro. Pra mim, hoje, aí sim a gente diferencia solo arenoso e argiloso um pouco. Isso. Não é muita coisa, Pouca não. coisa mesmo, Mas vamos lá. E outra, a gente tá falando aqui a nível de Brasil, né? Porque, de novo, eu acho que se nós colhemos lá 100 sacos lá com a família Rendes, lá naquele lugar. Poxa, então agora nós temos que ir lá fazer o pedido de penetrômetro. Bom, e aqui a gente colheu 102 sacos. Qual que é o valor que está? Então, pronto. Esse é o nosso parâmetro. Entende? Perfeito. Agora, vamos lá. Na teoria, no dia a dia, para a gente falar de modo geral para o Brasil inteiro, para mim, hoje um solo argiloso tem que estar no máximo 1.5, 1.6 megapascal e num solo arenoso no máximo 1.8, 1.9. Para mim, e é isso. No sentido de que, é isso aqui, até aí, a gente não tem. Não pode estar abaixo de 1, né, que isso também tem dados de pesquisa e nós notamos isso na lavoura. Exatamente. Né? Tanto é que depois, quando a gente faz a subsolagem, logo planta em cima, né, a gente sempre pede para fazer, depois a gente acho que vai falar disso outra hora. Então, tem isso também. Né? Nem tão descompactado também não adianta, porque não vai formar poros e tal. Mas para mim, o número que vem na minha cabeça hoje, assim, de modo geral, o Brasil... Vamos lá, assim, não pode chegar no 2. Eu também sempre trabalho abaixo dos 2. Perfeito. E gosto muito daquela ideia que o Matheus fala, o Leandro fala, nós na Raiz da Solução falamos. Mas eu gosto muito daquela ideia. Qual que é o seu melhor talhão? Seu talhão que está produzindo mais. Vai lá e meça quanto que tem de compactação lá e traga o parâmetro para os outros e aí você vai criando seus parâmetros. Então, se eu tenho um talhão que colheu 100 sacos por hectare e eu vou medir lá e ele está 1.8, então meu padrão de 100 sacos é 1.8. Eu vou lá e vejo os demais. Isso talvez seja... tem certas coisas dentro da fazenda que a gente tem cada dado e a gente, na verdade, não sabe analisar. Né? Vamos dar um outro exemplo. Porque hoje a fazenda é uma fábrica de dados, né, Leandro? Vamos lá, pega uma coletadeira que te faz mapa de colheita. Que é a melhor agricultura de precisão do mundo, que a cada 3 metros te dá quando é que você está colhendo. Quem é que pega um mapa de colheita e olha? E vai analisar. E depois vai lá saber o que tem, tira uma análise solo detalhada. Comparação. E pegar comparação, exatamente. Acho que esse é o grande segredo, né, de a gente chegar e construir. Né, de novo, o tal dos 100 sacos não é mágica, é construir. Né? E então acho que esse primeiro ponto que a gente está falando aí, ele é bastante importante, mas a gente aprender a criar dados, né, dentro da própria fazenda. O que tem muito equipamento que já faz isso, ou a gente cria isso e depois analisa eles, né? Tem que ser muito importante essa análise posterior. E daí, se você tem um pedaço, esse é o grande segredo do negócio, na verdade, que quando lá na fazenda que eu trabalhava lá, quando começou a ter uns resultados de produtividade, o que eu fazia? Era justamente, como a gente ia para cima da coletadeira, ali está colhendo X. Pera, então eu tenho que analisar aquilo lá. Ano passado mesmo aqui no Rendes, a gente teve um talhão lá que já fechou acima de 90 e pouco saco, né? Numa ladeira. Eu disse, o que está acontecendo? O que tem ali, né? Foi o melhor talhão nosso. Né? Tivemos um SESB no plano lá de 92, no passado, né? Então a gente já evoluiu esse ano, passou do 100, mas aquele talhão lá, cara, o que aconteceu nele? Então a gente foi lá, fez mais análise de solo, fomos ver o que era histórico de plantio, como é que ficou a plantabilidade, a gente começou a pegar aqueles dados para ver, temos que repetir isso nos outros talhões. Então, às vezes, dentro da fazenda, está o segredo dos parâmetros. É só a gente analisar. Ô, João, eu acho que seria uma das últimas perguntas antes dos quadros, mas o cara que tem o verdadeiro plantio direto, tem algum problema de acontecer ali em relação a essa mensuração?
E o que seria esse verdadeiro plantio direto? Então assim, Matheus, hoje assim, é muito difícil quem faz plantio direto. O plantio direto verdadeiro mesmo. Que é aquele que tem que ter pagada no sistema, rotação de culturas, não revolvimento do solo, todos aqueles parâmetros do plantio direto. Então assim, o cuidado que tem que se ter com o penetrômetro no plantio direto, caso ele seja feito dentro dos pilares do plantio direto realmente, é porque você tem muita diversificação de raízes ali embaixo. Você tem diversas culturas. Então pode ser que na sua mensuração, talvez aquele valor ele dê um pouco acima dos dois, como a gente comentou, e o seu solo não está compactado. Então pode acontecer esse tipo de coisa. Mas isso a gente facilmente a gente descobre através do manejo, do histórico da fazenda e por aí vai. E outra, deu 2 e eu estou colhendo 100 e poucos sacos. Então assim você já começa a fazer uma correlação. Mas tem que ter uma atençãozinha para isso aí, bem lembrado. Perfeito. Então, para concluir, a Raiz da Solução aprova o uso de penetrômetro, né? Com certeza. Com certeza. Beleza, show de que bola. Que vem as críticas. Que vem as pedradas. Vamos pro quadro do Instagram primeiro? Vamos. Eu não tô achando aqui, calma aí, achei. Beleza. Existe alguma forma de medir essa compactação sem nenhum equipamento, Leandro? De ter o número exato, eu acredito que não. Você pode ter uma ideia, né? Tipo, como eu te falei, pegar um ferrinho do nada lá sem ter nenhuma escala, por exemplo, né? A não ser que tu faça aquela história, a tua sensibilidade você comparar com a tua produtividade, mas o número você não vai ter. Certo. Então tem como pegar um ferrinho, pegar uma estaca, pegar qualquer, pisar no chão. Isso. Né? Isso aí você tem. Agora, sabe, não, esse aqui é o número. Né? Eu acho que sem os equipamentos não tem como não. E aqui a outra pergunta do aluno é assim: se eu sair de 2 para 3, quantos sacos eu estou perdendo por hectare? Pela pesquisa, né? Isso não é eu que estou falando. Eu acredito que tem lugares que é mais que isso. Hoje, 12 sacos por hectare. 12 sacos de sair de 2 para 3. Megapascal, a gente perde 12 sacos em média. E eu acredito que, na verdade, deve ser maior, né? Eu falo assim, de 2 para 3 deve ser 2. Pior. De 3 para 4 deve ser pior ainda. Pegar de 4 para 5... Te falo assim, Matheus. Experiência prática desse ano de novo. Né? Nós tivemos uma área que nós apresentou deficiência de potássio severa, né? E a gente chegou lá e mediu, foi lá, fez a aferição e apresentou 6 megapascal. Nossa! É aquela história, do lado produziu 65 sacos, ao lado produziu 25. Então foi 40 sacos por hectare. Então, mais ou menos, de 2 para 6, né, 12 sacos. Esse ano eu tive lá na fazenda do Serginho. Foi onde fez o subsolador, ficou abaixo dos 2. E aonde não fez o subsolador, ele estava acima dos 4. E colheu lá e ficou nessa faixa aí. E lá deu seca, né? Lá deu seca, isso. Lá deu 30 dias de sol, lá deu 16 sacos por hectare. Isso é uma média, né, Matheus? Então, quer dizer, se tá chovendo, beleza. Talvez, não deu veranico, talvez esse número não seja tanto. Não mude tanto. Mas, vamos lá, na época de seca. Ou vamos lá ao contrário de novo, tá chovendo demais. Exato. Esse foi o caso que aconteceu conosco aqui. Dezembro com 700 milímetros. Não foi caso de seca. 700 milímetros. A fazenda agora, até a última chuva agora de ontem, que eu fui lá, tava com 2.000 milímetros de chuva. Então, o excesso de chuva, a compactação arrebentou a produtividade pior que seca. Então, de novo, né? Voltando ao MT, voltando ao Pará, voltando ao Maranhão, a compactação de solo tira mais produtividade que a própria seca. Volta lá no yield gap. Onde tem muita chuva, né, a compactação tira mais produtividade do que seca. Se for ver a seca e a compactação, que na verdade vai ser a hipoxia, né? A gente vai saturar aquele solo de água, os dois é a falta de oxigênio o problema. Os dois é a falta de... a seca é a falta de água, né? E o encharcamento é a falta de oxigênio. A compactação é falta de oxigênio e a inundação também é falta de oxigênio. Falta de oxigênio. Exatamente. Então, de novo, né? A gente fala assim, compactação é problema, talvez, no mundo. Né? Eu não sei. Mas e essa safra, cara, ficou um negócio bem claro para mim assim, Leandro. Onde você tem a compactação, seja o excesso de chuva ou a falta de água, cara... varia as doenças radiculares, mas você tem doença de parte úmida e você tem doença de parte seca. Cara, o que deixa a planta debilitada na compactação e vulnerável às doenças radiculares é impressionante. E aí, meu amigo, é caixão e vela preta. Porque a planta fica debilitada, automaticamente, né?
Exatamente. Não tem energia, não E cresce. esse ano foi nítido. E quanto mais fraco tiver, mais doença pega. Isso é normal no ser humano, é normal nos animais, é normal de qualquer coisa. Isso é importante a gente pensar que planta, moço. Talvez esse seja um insight. A gente tem, nós como técnicos, como agricultores, nós temos que entender que planta é um ser vivo, que pensa, que sente, que E tem memória. E tem memória. E nós vamos falar isso aí. Tá bom. E nós vamos falar isso lá no metabolismo secundário, Leandrão. Mas é isso aí. Planta sente, tem memória. Beleza. Então vamos para encerrar aqui o momento desaprender. Ô, Matheus, vamos lá. Deixa eu pegar aqui onde é que é mesmo que nós ia falar do desaprender. Pode ser. Beleza. Vamos ver o que Vamos vem lá. aí hoje no momento desaprender. Esse tal do momento desaprender, eu vou te falar, é só polêmica. Né? Mas talvez seja isso mesmo, né? Que hoje, de novo, né? Eu considero assim que a Raiz da Solução realmente é uma empresa de coragem. Né? Vamos pensar, não vão ter razão sempre, mas que a gente vai botar lenha na fogueira, a gente vai colocar. Minhoca na cabeça dos outros. Vamos botar a minhoca na cabeça dos outros. A gente está ajudando muito pesquisador hoje, né, que falava que gesso lixava potássio, está voltando atrás. É igual né? os clientes falando, né, Leandro? Rapaz, o que tu me ajuda aqui é impressionante, mas o que tu deixa eu doido também. É pior ainda. Mas vamos lá, uma coisa assim ou sei lá, uma situação que para mim eu tive que desaprender é que compactação a gente acaba com ela só com planta de cobertura. Não tem, assim, de novo, né? Planta de cobertura é fundamental no nosso sistema. Cultura de cobertura, planta de serviço, que nem fala lá o Laércio. Hoje o Calegari fala que é cultura de cobertura, não é planta de cobertura, é cultura. A gente tem que tratar ela como se fosse uma cultura. Mas eu entendo que dependendo que tá o nível... O nível... Né? Cara, hoje a gente tem a gente tá aprendendo muitas coisas. Antigamente a gente conhecia a Rusiziensis, hoje a gente já tá conhecendo a Azuri, tá conhecendo a Mombaça, tá vendo estilosantes, então a gente tá evoluindo. Mas na minha concepção hoje, pelo nível de mecanização que tem... por exemplo, esse ano agora, até ontem, nós estávamos com áreas que a gente estava colhendo debaixo d'água. A gente passou lá na lavoura ontem, que as coletadeiras estavam afundando de 15 centímetros. Tem que colher, né, Leandro? Não tem o que fazer. Então, vão ter que colher. Já compactou de um ano para o outro. Se eu colocar um nabo, pé de pato ali, eu tenho certeza que aquele nabo não penetra aquilo ali. Claro que uma planta de cobertura ou outra vai ser mais, mas nosso basicão ainda, uma braquiária rusiziensis, ela não tem condição, dependendo da severidade que tiver, fazer sozinho. Então, que a gente aprendeu lá há tempo, desde o Rio Grande do Sul ainda, né? E talvez aqui seja o grande recado para o Rio Grande do Sul, né? Tipo assim, eu não mexo na minha área há 40 anos. E subsolar não é mexer em área. Talvez esse seja um mito, né? Todo mundo pensa em subsolar, não sabe talvez nem o que seja, e pensa em revolver solo. Claro que a gente não pode revolver solo, de maneira nenhuma. Mas hoje tem equipamento que não revolve solo. Você faz na umidade certa, tu faz na condição ideal e não revolve. Tu nem sabe lá onde que está passando o equipamento e descompacta. Então, talvez, né, para mim, do que eu tive que desaprender aí nos últimos 2 anos é que a gente, em muitas das situações, na maioria, a gente tem que intervir mecanicamente e fazer aquela história. É uma sinergia. Não é só o subsolador e nem é só a planta de cobertura. São os dois juntos que funcionam. Se o nível estiver muito baixo, só um pouco de compactação... Beleza. Né? Hoje você pegar uma Azuri, uma Mombaça com aquele sistema radicular super... Estamos lá com 2,5 megapascal. Só planta de cobertura, nabo, umas estilosante, vai resolver. Eu acho que assim, é o nível de compactação que vai mandar na tomada de decisão. Mas eu concordo com o Leandro, só planta de cobertura para situações que a gente vem enfrentando, né, nos últimos 3, 4 anos aí, né, Leandro? Não está sendo suficiente. E então tivemos que desaprender para aprender que nós precisamos misturar ferramentas. Planta de cobertura todo ano? E quem faz? Outro detalhe. Então é outro desafio que nós temos que fazer um podcast só disso. Eu acho que essa questão de como tirar a compactação, como descompactar, é um episódio ou mais de alguns episódios para a gente discutir esse tema que é, na nossa cabeça, um dos mais importantes que a gente fala dentro do curso. Mas vamos finalizar que o tempo está apertado. Mas hoje a gente falou bastante sobre como mensurar isso. Então, num episódio mais para frente, a gente vai falar como resolver esse problema. Porque você só resolve o problema se você sabe que você tem esse problema. Então aqui a gente se dedica todo o nosso tempo, nossos estudos em aprender essas coisas para a gente chegar nos 100 sacos, mesmo com o veranico ou qualquer clima desfavorável. Então, se vocês estão gostando do conteúdo, siga a gente, curte, compartilha. Eu tenho certeza que esse conteúdo pode ajudar algum colega seu de profissão, algum parente seu que planta, o seu pai, o seu irmão. Então, compartilha aí com quem você acredita que a Raiz da Solução Podcast pode estar ajudando aí.
Beleza? Então, para encerrar aí um fechamento, uma palavra do Leandro, uma palavra do João e a gente encerra. Eu acho que assim, vou falar que o Leandro fecha, mas eu acho que para mim fica claro no episódio de hoje que assim, quem não mensura, não mede, não evolui. Então eu queria fechar com essa frase. Mensura, meça e evolua. Quem não mensura, não mede, não evolui. Beleza. João, tranquilo, é isso aí. Pra gente melhorar e não tem que ter os dados, não tem jeito. Mas uma coisa que para mim é muito importante, e eu acho que também a gente tem que levar isso, e escuto de várias formas, assim, não é só técnica, né? A gente tem que estar hoje motivado a fazer as coisas, né? Então isso hoje em dia eu falo que o agrônomo tinha que fazer um ano de psicologia, né? Mais um ano de programação neurolinguística e tal, e aprender a se motivar, escutar Marcelo Cortella, aquela história toda, né? Porque hoje, se você não tem vontade, e eu gosto de citar um episódio lá na Copa Sul, que a gente fez uma palestra lá, que para mim foi sensacional, né? O modelo que foi feito, eu agradeço ao Guido lá, que é o cara que está promovendo e já está colhendo 90 sacos lá, com mudança de perfil de solo. Olha que beleza. No Mato Grosso do Sul, está com área com cérebro de 90 e poucos, com seca, que foi o Mato Grosso do Sul. Mas ele fez um evento lá, a cooperativa fez, que no final, na última palestra, foi alguém motivando, né? E eu acho que hoje nós talvez somos pessoas, além da técnica, a gente está isso. Mas tem que ter uma característica muito importante para mim, nesse ponto. Você não pode pensar no que os outros vão pensar de você. Você pode parecer um louco num determinado momento. Tipo, esse cara está fora da casinha, ele está endoidando. Mas se você tem dados, você está fazendo e está vindo as coisas, você tem que pensar no que você pensa, não no que os outros pensam de você. E daí, para você sair dessa insegurança, né? Porque, vamos dizer assim, para você ter essa coragem de fazer as coisas diferentes, apesar do teu vizinho ficar te falando, o cara é louco, comprou um subsolador, pagou 300 mil reais. Não pensa nele, pensa em você. E como é que você cria, se você acaba com essa insegurança, é com conhecimento. Né? No momento é isso que a gente está propondo na Rede da Solução, é levar conhecimento. Foi assim que o Leandro, que o João, sei lá, mas vamos lá, vou falar de mim agora. O Leandro saiu lá de louco, que usava gesso todo ano, para estar aqui hoje compartilhando conhecimento. Uma frase que eu não sei de quem que é a autoria, mas um louco sem resultado é um louco. Um louco com resultado é um gênio. Então, Matheus, fica a dica Fecha aí com essa. para Então, acabar, né? Para terminar o nosso podcast hoje, assim, falando de um assunto que para mim todos são importantes, mas esse é o primeiro. Show de bola. Então, obrigado, um abraço a todo mundo e bora Bora pra pra vida. vida.